Todos estão com a Bíblia aberta aí? Romanos capítulo 1, verso 14 ao 17. Amém? Pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé, ou pela fé. Eu quero que todos repitam o texto, tema, versículo 16. 1, 2, 3. Amém. Podeis sentar. Queridos, todos vocês sabem que nós estamos vivendo tempos difíceis, dias de crise, crise política, crise econômica, crise social, crise institucional, crise na família, crise na nação, crise religiosa. O movimento evangélico religioso no Brasil também está em crise. Aliás, eu ouso dizer a vocês hoje à noite que grande parte das terríveis crises que nós temos enfrentados nos dias atuais são reflexo de uma crise religiosa, evangélica, espiritual e de avivamento na nação brasileira. Nós estamos precisando urgentemente de nos reinventar nesse processo de crise que temos enfrentado nos dias atuais. E eu quero propor para vocês hoje à noite que um dos caminhos que nós precisamos tomar seja o ressignificar do nosso conceito de evangelho. É preciso urgentemente resgatar o significado do evangelho de Jesus Cristo. Eu pergunto hoje à noite: qual é o valor que nós temos dado ao evangelho de Jesus Cristo? O que é o evangelho de Jesus Cristo? Que espaço nós temos dado à mensagem e à centralidade do evangelho? O apóstolo São Paulo escreveu: não me envergonho do evangelho. Mas de qual evangelho Paulo estava falando? Ele disse que não se envergonhava, mas de qual evangelho Paulo não se envergonhava? Será que se Paulo estivesse entre nós hoje, no século 21, nesse ambiente pós-moderno, diante da igreja pós-moderna, e ele visse a banalização do cristianismo e do evangelho hoje, será que ele diria a mesma coisa? Queridos, nós precisamos urgentemente rever o nosso conceito de evangelho. Precisamos definir para nós mesmos aqui hoje à noite. Precisamos deixar claro para nós mesmos que tipo de mensagem nós estamos recebendo, que tipo de mensagem nós estamos crendo e que tipo de mensagem
nós estamos anunciando. Nós estamos vendo uma pregação que só parece ser, mas definitivamente não é a mensagem de Jesus Cristo de Nazaré. Alguns púlpitos estão equivocados com a pregação do Evangelho, a ponto de estarem pregando um outro Evangelho, que não é o do Cristo ressurreto. E eu me pergunto hoje à noite, onde estão os pregadores da cruz? Onde estão os fiéis mensageiros de Cristo Jesus, que saibam conciliar a profundeza da palavra com a simplicidade do Evangelho? Queridos, eu pergunto hoje à noite, será que nós estamos perdendo Jesus de vista? Diante desta badalação evangélica religiosa do Brasil de hoje, que já está com o Evangelho absolutamente descaracterizado, desfigurado, eu ouso perguntar, será que nós estamos perdendo Jesus de vista? Até quando? Até quando o movimento evangélico neste país dará voz aos mercenários e vendilhões da fé? Até quando? Até quando nós assistiremos uma geração inteira analfabeta de evangelho ou do evangelho, achando que é a geração do último grande avivamento? Até quando? Eu ouso dizer hoje à noite, faltam-nos pregadores que se valem apenas das Escrituras, sem apelar para o emocionalismo. Faltam-nos pregadores dispostos a serem profetas. Temos pregadores dispostos a serem artistas, a serem famosos, mas faltam-nos pregadores dispostos a serem profetas, como foi Jeremias, como foi Amós, como foi Isaías, que falem a palavra de Deus sem temerem pela própria vida. Senhores e senhoras, ouçam a voz deste simples pregador hoje à noite. O cristianismo evangélico brasileiro está desacreditado nesta nação. Longe de um verdadeiro avivamento, o que nós estamos vendo no Brasil é descrédito. É descrédito. O mercado da fé está cada vez aumentando mais. O cristianismo evangélico brasileiro está misturado com misticismo, paganismo e superstições. Nós estamos vivendo um cristianismo secularizado neste país, e as igrejas estão abrindo as portas não só para o secularismo, mas também para o antropocentrismo. O culto tem girado em torno do próprio homem. Estão deixando de adorar a Deus, de oferecer culto a Deus, para oferecer culto ao homem. As igrejas evangélicas nesta nação estão sendo transformadas em centros de autoajuda. Deixa eu dizer mais, o evangelho está barateado. Sabe por quê? Porque a teologia da prosperidade, com as suas promessas irresponsáveis, tem barateado o evangelho de Jesus Cristo nosso Senhor. Estão readaptando o evangelho, estão passando do escândalo da cruz para a promoção e a satisfação dos desejos pessoais e egoístas. Nós não podemos admitir que o escândalo da cruz seja diminuído. Nós não podemos admitir que o escândalo da cruz seja disfarçado, mascarado.
Nós não podemos admitir que o escândalo da cruz seja substituído por esse evangelhozinho barato que só serve para enganar as pessoas. Porque foi que o apóstolo São Paulo disse: se puder melhorar o retorno para mim, eu vou ficar muito grato. Porque foi que o apóstolo São Paulo disse: não me envergonho do evangelho. Queridos senhores que me ouvem hoje à noite, o apóstolo Paulo vivia em uma época em que o cristianismo era profundamente desprezado. Em todas as partes os cristãos eram desprezados pelos grandes homens deste mundo. Quase todos quantos tinham alguma importância no mundo, homens de posição honrada, conhecedores, ricos, desprezavam o cristianismo. Sabe por quê? Porque eles consideravam rude e desprezível seguir um homem pobre, seguir um homem crucificado. Ser cristão era considerado desastroso para a reputação de uma pessoa. Os cristãos eram vistos como tolos, desprezíveis e motivo de zombarias. Eram os mais rudes entre os homens, escória do mundo, lixo da sociedade. Havia neste contexto, sim, uma grande tentação de se envergonhar do evangelho. Paulo, antes de se tornar cristão, desfrutava de grande reputação entre os seus patrícios e os seus conterrâneos. Era estimado como um jovem de proficiência singular no conhecimento, possuidor de grandes destaques entre os fariseus, que eram homens de primeira classe entre os judeus. Mas depois do seu encontro com Cristo Jesus, o nosso Senhor, depois de se tornar o grande apóstolo, ele escreve na carta aos Filipenses. Abra sua Bíblia comigo agora aí rapidamente. Vamos ver o que Paulo escreveu na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 4 ao versículo 8. Ouçam o que ele diz: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero esterco para ganhar a Cristo. Este é o apóstolo São Paulo que fala estas palavras, porque ele não se envergonha do evangelho. Em Atenas, o principal lugar de educação e cultura no mundo da época, ainda que os doutos filósofos, epicureus e estoicos estavam desprezando a sua doutrina e o chamando de tagarela por causa da pregação do evangelho, ainda assim ele não se calou, ainda assim ele não se envergonhou. Em Roma, que era a metrópole e senhora do mundo conhecido, onde residiam o imperador, os senadores, os principais governantes do mundo, ele não teve vergonha do evangelho. Quais são as suas palavras? Romanos capítulo 1, que é o texto do tema que nós estamos estudando neste congresso, versos 15 e 16, ele diz: quanto está em mim, estou pronto para anunciar o evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo não somente não se envergonhava, senhores, mas também
ele disse a Timóteo, seu filho na fé, seu filho querido, para que Timóteo também não se envergonhasse. Confira comigo, segunda carta do apóstolo São Paulo a Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 8. Ouçam o que diz o apóstolo São Paulo na sua primeira epístola a Timóteo, na sua segunda epístola a Timóteo, capítulo de número 1, versículo de número 8. Olha a exortação dele a Timóteo: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos. Algumas igrejas estão fazendo campanha e dizendo assim: venha para cá e pare de sofrer. Paulo diz o contrário: participa do meu sofrimento como um bom soldado de Jesus Cristo, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador e apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Paulo não só exortou a Timóteo para não se envergonhar também, como Paulo elogiou Onesíforo por não se envergonhar das suas algemas. Nessa mesma carta, segunda de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 16, olha o que ele diz: conceda ao Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Queridos, lembrem-se que a grande razão do desprezo ao apóstolo e demais cristãos do primeiro século é a possível tentação de envergonhar-se do Evangelho, era por causa da pregação de Paulo a respeito de um Jesus crucificado. Paulo prega Cristo crucificado, e porque ele prega um Cristo crucificado, ele é zombado, ele é criticado. Os cristãos são desprezados por causa do quê? Por causa da pregação que prega o Cristo crucificado. Era por esta mensagem que ele sofria o desdém e era desprezado. Veja comigo ainda mais, abra sua Bíblia comigo. Congresso da UMADEB é congresso onde nós temos liberdade para pregar a Bíblia. Abra sua Bíblia comigo. Vejam o que Paulo diz na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, verso 9. Ouçam o que diz, 1 de Coríntios, capítulo 4, verso 9. Porque a mim me parece que Deus nos pôs a nós, os apóstolos, em último lugar, como se fôssemos condenados à morte, porque nos tornamos espetáculo ao mundo, tanto a anjos como a homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, e vós sábios em Cristo. Nós fracos e vós fortes, vós nobres e nós desprezíveis. Até a presente hora sofremos fome e sede e nudez, e somos esbofeteados e não temos morada certa, e nos afadigamos, trabalhando com as nossas próprias mãos. Quando somos injuriados, bendizemos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, procuramos conciliação. Até agora temos chegado a ser considerados lixo do mundo,
escória de todos. Vejam bem, meus queridos irmãos, os cristãos eram considerados loucos. Contudo, o apóstolo Paulo não se vergonhava, pelo contrário, ele se gloriava nisso, a ponto de escrever aos Gálatas, capítulo 6, verso 14: longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Senhores e senhoras, moças e rapazes que me ouvem hoje à noite, eu lamento profundamente que a minha geração é a geração que mais desconhece o poder do Evangelho. Parece que esta geração tem sido a geração mais analfabeta de Evangelho que já se viu na história. Por que eu estou dizendo isto? Porque alguns estão julgando que ser loucos por Cristo é falar besteira na internet em nome de Deus. Estão achando que ser louco por Cristo é ficar postando vídeos esquisitos na internet, de gente se estribuchando, olha aqui para mim, eu sou pentecostal, já falei algumas vezes, sou filho e neto de pastor, nascido e criado dentro da Assembleia de Deus, de tradição pentecostal e assembleana. Eu sei que os crentes pentecostais batem palmas, cantam, dançam, celebram, pulam, correm, mas eu não posso me calar diante destas bizarrices que estão acontecendo aí, esse neopentecostalismo barato. E aí ficam postando gente se escabelando, se estribuchando, babando, urrando igual um porco velho, se entortando no chão como se fosse uma cobra, posta na internet. Aí quando são bombardeados nos comentários, são chamados de loucos, são chamados lá de alienados, de infantis, de imaturos, de bestializados. Sabe o que eles fazem? É isso mesmo, nós somos loucos por Cristo. Aí pega o texto de Paulo, que nada tem a ver com essa bizarrice estranha, e diz: somos loucos por Cristo. Mentira! Não é loucura por Cristo coisa nenhuma. A verdadeira loucura do Evangelho, o que é ser louco por Cristo nos dias de Paulo? Ser louco por Cristo nos dias de Paulo era anunciar que o Cristo crucificado ressuscitou dentre os mortos. Ele vive! Aleluia, louvado seja o seu nome. Eu estou orando, senhores e senhoras, queridos irmãos, senhores pastores que me ouvem, eu estou orando para que Deus levante uma geração de homens e mulheres, de moças e rapazes, que preguem a cruz, que preguem o sangue de Jesus Cristo, mesmo que debaixo de zombarias, mesmo que debaixo de escárnio, mesmo que debaixo de vaia, mas tenham coragem de se levantar e pregar a cruz, e pregar o sangue, e pregar Cristo, porque esta é a loucura do Evangelho. De qual Evangelho Paulo se gloriava? De qual Evangelho Paulo se orgulhava? De qual Evangelho Paulo dizia: não me envergonho do Evangelho? De qual Evangelho? Primeiro, o Evangelho que Paulo não se envergonhava é o Evangelho que anuncia principalmente a pessoa de Jesus Cristo e a sua cruz. Qual é o Evangelho que Paulo diz: eu não me envergonho, pelo contrário, eu tenho orgulho desse Evangelho? Qual era? O Evangelho que anuncia principalmente a pessoa de Jesus Cristo e a sua cruz. O pastor Batista, já de saudosa memória, não é o nome dele que é Batista, tá? Ele era um pastor da igreja batista, já de saudosa memória. O nome dele é Isaltino Gomes. Escreveu o seguinte: a cristologia de Paulo se baseia fundamentalmente em Cristo crucificado. Este era o tema de sua pregação. E o pastor Isaltino ainda cita a frase do teólogo John Stott, e ele diz:
Paulo era um homem intoxicado de Cristo, aleluia. Paulo era um homem intoxicado de Cristo. Queridos, é impressionante como as pregações, as músicas, os hinos, as liturgias nas igrejas hoje em dia têm cada vez mais excluído Jesus. Eu lamento profundamente e digo para vocês aqui hoje, não como um desabafo, mas como um profeta de Deus: tiraram Jesus, arrancaram Jesus, afastaram Jesus de cena. Sabe o que estão fazendo com Jesus? Fica fora dessa, Jesus. Nosso negócio é fama, nosso negócio é dinheiro, nosso negócio é aplauso, nosso negócio é holofote. Fica fora. Arrancaram Jesus. Eu não me conformo, eu não posso me calar diante desta realidade. Não admito como que a pessoa mais magnífica que o universo já conheceu pode ser excluída das reuniões dos crentes. Como pode? Quem é Jesus? Ele é a pessoa mais maravilhosa que a história da humanidade já pôde conhecer. Quem é Jesus? É este personagem da história, e mais do que um personagem da história, ele é Deus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E mesmo depois de 2000 anos de história, ele ainda provoca debates com igual intensidade entre filósofos, teólogos e ateus. Eu fico maravilhado com Jesus Cristo de Nazaré, porque já se foram 2000 anos de história, e ele ainda é o encanto da poesia do poeta, a beleza do sorriso inocente da criança, e ele é a esperança nos lábios aflitos da mãe que chora pelo seu filho. Eu fico maravilhado com Jesus Cristo de Nazaré, porque não há ninguém que se compare a ele, não há ninguém que possa ser comparado a este ilustre personagem. Ele é sem igual, ele é sem comparação, ele é inigualável. Eu quero vos dizer, não há ninguém na história que se assemelhe à pessoa de Jesus Cristo de Nazaré. Nós apreciamos a inventividade de Thomas Edison, a bravura de Tiradentes, a justiça de Abraham Lincoln, a sabedoria de Salomão. Mas um rei tremeu, profecias se cumpriram, os anjos se alegraram e celebraram no céu. A história dividiu-se em duas partes, desde que Deus se fez carne e habitou entre nós. Nós temos vários livros das mais belas literaturas que já foram impressos na história da humanidade, de maneira que quando nós queremos ouvir bons poetas, nós podemos ler Olavo Bilac, Carlos Drummond de Andrade. Nós conhecemos oradores tremendos como Ronald Reagan, John Kennedy, Martin Luther King, mas nunca se levantou um só homem que tenha jamais falado como Jesus Cristo de Nazaré falou. Desse Jesus, homens da história tiveram a audácia de debochar dele. Desse Jesus que eu estou falando, John Lennon teve a capacidade de dizer, não mais do que 100 anos, John Lennon teve a capacidade de falar que ele teria mais seguidores do que Jesus, mais discípulos do que Jesus, e seria mais popular do que Jesus Cristo de Nazaré. Voltaire foi quem disse, não mais do que 100 anos, a Bíblia vai virar uma peça de museu, e Jesus não será mais lembrado por ninguém. Há muito tempo que nem John Lennon e nem Voltaire está entre os homens, e a Bíblia continua sendo best-seller mundial, e o nome de Jesus Cristo continua adorado no céu, invocado na terra e respeitado no inferno pelos demônios. Eu não estou falando de um médium, eu não estou falando de um esotérico, eu não estou falando de um homem político revolucionário
revolucionário. Eu estou falando do leão da tribo de Judá, o alfa, o ômega, a resplandecente estrela da manhã, Cristo. Aleluia, 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 aleluia. Queridos, deixa eu dizer a vocês aqui hoje à noite, se nós prestarmos atenção, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, nós vamos perceber que grande parte, na verdade o grande tema pregado naquela época, tinha como objetivo convencer as pessoas de que Jesus é o Cristo de Deus. O que foi a mensagem do Evangelho no primeiro século da igreja? O Evangelho no primeiro século da igreja não foi dizer: vem para cá fazer a campanha para parar de sofrer, mergulha aí no piscinão do apóstolo para se lavar do mal olhado. A grande mensagem no primeiro século da igreja foi afirmar a todas as pessoas que Jesus é o Cristo. Vamos ler algumas referências agora nas Sagradas Escrituras. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 36. O que diz lá? Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus os fez Senhor e Cristo. Atos capítulo 5, verso 42. Todos os dias, no templo e de casa em casa, não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Atos capítulo 9, verso 20. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Agora veja, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 1 a 3. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou ou discutiu com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia a ele: é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Agora veja, carta de Paulo aos Romanos, Romanos, capítulo 1, verso 1 a 4, que é o texto, que é o capítulo do tema do nosso congresso. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual segundo a carne veio da descendência de Davi e foi designado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, qual é o grande tema da nossa pregação? Qual é a mensagem que nós temos que pregar? O grande tema da nossa pregação, a nossa grande mensagem é mostrar, com base nas Escrituras, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que Jesus é o Cristo de Deus. Queridos, infelizmente, em alguns cultos hoje, fala-se de tudo. Fala-se de demônios, fala-se de anjos, fala-se de Abraão, fala-se de Isaac, fala-se de Jacó, fala-se de Moisés, dos grandes personagens da Bíblia. Não que eu tenha alguma coisa contra falar deles, mas é que as mensagens deixaram absolutamente de serem cristocêntricas e ficam rodopiando em torno de personagens apenas. Outros preferem falar em anjos, outros ainda preferem falar em demônios. Mas se nós
estamos mesmo pregando Jesus de cima do púlpito da igreja. Nós não podemos esquecer jamais do que Paulo escreveu na carta aos Colossenses, capítulo 2, verso 14: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Então, quando nós falamos de Jesus, nós não estamos falando apenas de um personagem histórico. Quando nós falamos de Jesus, nós estamos falando que o filho da Virgem Maria, que nasceu em Belém, que criou-se em Nazaré, é o Messias dos judeus, e é o Cristo, o nosso Salvador. Ele é aquele de quem com esperança falaram os profetas. Ele é aquele que na mesma esperança morreram na promessa. Abraão, Moisés, Davi, os profetas. Ele é aquele a respeito de quem falou o profeta Isaías: o menino nos nasceu e o filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade e Príncipe da paz. Você me pergunta hoje, Pastor Nilson, qual é o fundamento da nossa fé? O fundamento da nossa fé não são os médiuns. O fundamento da nossa fé não é o catecismo. O fundamento da nossa fé não é um homem que mora no Vaticano ou mora nos Estados Unidos. O fundamento da nossa fé é Jesus, o Alfa, o Ômega, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o nosso Cristo amado. Ouçam-me. Alguns estão com a velha e manjada desculpa de não querer falar de Jesus, porque diz assim: não, o que eu li não tem a ver com Jesus. A gente não tem que ficar falando de Jesus o tempo todo, tem que falar o que está no texto. Pois então deixa eu te contar uma historinha. Conta-se que um certo teólogo, célebre e respeitado teólogo, estava sentado na retaguarda de um jovem pregador. Aquele jovem pregador começou o seu sermão. Pregou. Quando terminou, chegou naquele velho teólogo, cumprimentou-o e disse: Doutor Charles Spurgeon. Era o Charles Spurgeon. Como foi o meu sermão? Charles Spurgeon olhou para ele e disse: definitivamente muito pobre. E ele olhou: mas como pobre? Eu não construí muito bem os meus argumentos? Eu não fundamentei os meus argumentos? Como assim pobre? Aquele homem olhou para ele, o Charles Spurgeon, e disse para o jovem: meu rapaz, você não falou de Jesus em nenhum momento. Se você não falou de Jesus, eu tenho que dizer que o teu sermão é pobre. Eu condeno o teu sermão, ele é pobre. E o rapaz retrucou: mas eu li o texto, e o texto que eu li não está falando de Jesus. Eu tenho que pregar o que está no texto. Charles Spurgeon olhou para aquele rapaz e disse: meu rapaz, você não sabe que de qualquer cidade, de qualquer aldeia, de qualquer vilarejo aqui da Inglaterra, tem uma estrada que dá em Londres? Ele disse: sim, sei perfeitamente. Charles Spurgeon olhou para ele e disse: pois então, cada texto das Escrituras há uma estrada para Cristo. Em cada texto da Escritura há uma estrada para Cristo. Acabou-se a desculpa. Você não tem desculpa para não falar de Jesus. Você não tem desculpa para não pregar a Cristo. Em cada texto, se você ler Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, eles estão apontando quem? Cristo. Leia os históricos que começam em Josué, eles apontam Cristo. Leia ainda os poéticos que começam em Jó, eles apontam Cristo. Leia ainda os proféticos que começam em Isaías, eles apontam Cristo. Leia o Evangelho, Mateus, Marcos,
Lucas e João, eles estão falando do quê? Nascimento, vida, obra, morte e ressurreição de Cristo. Leia Atos e você vai ver que a igreja em Atos foi energizada no poder do Espírito Santo e fundada, fincada, plantada na pessoa de Cristo. Leia as cartas de Paulo que começam em Romanos. O grande tema de Paulo é: não me envergonho do evangelho de Cristo, porque eu decidi nada saber entre vós a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Leia a Bíblia, você vai chegar nas cartas gerais. O que é que as cartas gerais diz? Hebreus capítulo 1 versículo 1 e 2. Antigamente Deus falou aos pais pelos profetas, mas nesses últimos dias Ele tem falado pelo Filho. Aponta a Cristo. Leia a Bíblia e você chega no Apocalipse. Qual é o tema do Apocalipse? O tema do Apocalipse não é a besta, não é o dragão, não é o anticristo, não é 7 anjos tocando 7 trombetas, não são as 2 testemunhas, não são 144 mil. O tema do Apocalipse é o Cordeiro que foi morto, mas vive para sempre, Cristo. Ele é o centro das Escrituras. Jesus Cristo é o centro das Escrituras. Olhem para cá. Ou nós voltamos à velha mensagem da cruz, ou nós não estamos falando de Jesus. Porque Paulo, escrevendo na carta aos Coríntios, primeira carta, capítulo 1, verso 18, ele disse exatamente isto: a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Isso é evangelho. Evangelho não é promessa de milagre para ninguém, embora nós cremos que haja milagre no evangelho. Evangelho não é promessa de bênção para ninguém, embora nós cremos que tem bênção no evangelho. Evangelho não é chave de carro, evangelho não é chave de apartamento, evangelho não é namorada nova, não é mulher nova, não é marido novo. Evangelho é a cruz de Cristo. Segundo, eu já estou caminhando para o encerramento da minha pregação. Segundo, o evangelho que Paulo não se envergonhava prega uma soterologia baseada única e exclusivamente na graça de Deus. Põe um pouquinho mais de retorno para mim, por favor, querido. O evangelho que Paulo não se envergonhava prega uma soterologia baseada única e exclusivamente na graça de Cristo. Porque o que diz o texto? O evangelho, não me envergonho do evangelho. Qual é a continuação do texto? Porque é o quê? Porque é o quê? Poder de Deus. Poder de Deus para quê? Para ganhar casa, carro, para trocar de mulher. Poder de Deus para quê? Para salvação. Isto se dá de forma graciosa. Evangelho que prega a salvação pelas obras não é o evangelho de Jesus. Queridos, preste atenção. Uma das doutrinas cristãs que mais tem sido desfigurada em nossos dias é a doutrina da salvação. Nós temos visto aí bispos, apóstolos, missionários, televangelistas que têm pregado um falso evangelho, que ensina para as pessoas que elas precisam fazer alguma coisa pela salvação delas. Esse evangelho é falso. Por que esse evangelho é falso? Porque Paulo escreveu na carta aos Efésios,
capítulo 2, verso 8: pela graça sois salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, e não vem das obras, para que ninguém se glorie. O que é que nós estamos vendo? Estamos vendo uma igreja descomprometida com a mensagem de salvação. Por quê? Porque querem pregar um evangelho que pode lhes render algum lucro. Depois de 500 anos da reforma, esse ano de 2017, no dia 31 de outubro desse ano, 500 anos de reforma. E depois de 500 anos da reforma, nunca precisamos tanto de outra reforma como nos dias de hoje. Eu estou lhes afirmando com contundência que nós estamos precisando sim de uma grande reforma em nossos dias. Depois de 500 anos, precisamos de uma grande resposta, de uma grande reforma. Por quê, meus queridos? Eu falo isso com peso e com profunda dor no meu coração. Pastor Sival, pastor Denis, reverenda Carla, pastora Fernanda, eu levantei várias vezes. Eu não falo isso aqui para exibicionismo e nem para causar emoção em ninguém, mas eu passei alguns dias preparando este sermão, e eu levantei algumas vezes para ir ao banheiro, não para necessidades fisiológicas, mas para chorar lá dentro do banheiro, para nem minha esposa e nem meus filhos perceberem. Porque enquanto eu escrevia o sermão, eu ia sentindo meu coração palpitar. Sabe por que eu estou dizendo isto? Depois de 500 anos da reforma, nós estamos precisando de outra reforma. Sabe por quê? Porque estão cuspindo na cruz de Cristo, estão debochando do evangelho, estão invalidando o sacrifício da cruz. A estes a Bíblia chama de inimigos da cruz, a Bíblia chama de cães, a Bíblia chama de maus obreiros. E eu vou chamá-los aqui hoje, na autoridade do Espírito Santo, de prostitutos da fé, de vendilhões do templo, de cafetões da prosperidade, de traidores do evangelho. Estão debochando da cruz. Esse falso evangelho vai custar caro. Esse falso evangelho que estão pregando vai custar muito caro, porque naquele dia vão dizer: mas eu expulsei demônio no teu nome, eu preguei no teu nome, eu falei no teu nome, e a mensagem é: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Esse evangelho tem que ser denunciado sim, esse evangelho tem que ser envergonhado sim. Levante a mão aí, o Madebianos, levante a mão, levante a mão, levante a mão. Eu quero que você hoje, que está ouvindo esta mensagem, assuma uma postura diante de Deus, assuma um compromisso diante de Deus, de dizer: eu vou denunciar esse evangelho falso, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo. Traidores do evangelho, cafetões da prosperidade, ouçam: a melhor e única maneira de se chegar a Deus, e aqui eu estou usando a expressão do pastor Ricardo Gondim, ele diz isso: a melhor e única maneira de se chegar a Deus é através de Jesus Cristo. Porque você pode ter um único caminho, mas não significa que esse único caminho seja o melhor. Pois Jesus não, Ele não só é o único, como Ele é o melhor. Não tem outro caminho. Mas pregador, e o sal grosso? Não. Mas pastor Nilson, e a campanha do desencapetamento? Não. Mas e a campanha para desamarrar não sei quem? Não. Jesus é o único e melhor caminho. Aleluia, aleluia, aleluia.
Quantos estão sentindo a presença de Deus aqui? Quantos estão sentindo? Quantos podem dizer: Deus está falando aqui, Deus está falando aqui? Levante a mão e diga: fala, Senhor, o teu servo ouve. Fala, Senhor, a tua igreja ouve. Quando nós pregamos a respeito de Jesus, nós cremos que Ele é a boa notícia. O que é o Evangelho? O Evangelho é o anúncio de uma boa notícia. O que é o Evangelho? O Evangelho é o anúncio a homens e mulheres rebelados contra Deus, de que através de Jesus eles podem ter paz com Deus. O que é o Evangelho? O Evangelho é o anúncio de uma notícia a homens e mulheres culpados, que o preço da culpa foi satisfeito pelo sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário. O que é o Evangelho? O Evangelho é uma boa notícia a homens e mulheres sentenciados, que o preço dessa sentença já foi pago. O que é o Evangelho? O Evangelho é o anúncio a homens e mulheres condenados por maldição, que essa maldição foi removida de sobre você, foi removida de sobre nós, e foi posta sobre Jesus na cruz, e a justiça que estava em Jesus foi posto sobre nós. E é isto que Paulo trabalha na carta aos Romanos: justificados, pois, pela graça, temos paz com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso eu tenho que pregar o Evangelho, em tempo e fora de tempo. É por isso, reverenda Carla, que temos que pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. É por isso que Paulo disse assim: foi imposta sobre mim esta obrigação, e ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Sabe por quê, meus queridos? Porque eu creio piamente, que quando eu prego o Evangelho e anuncio o Messias, eu sei que eu estou fechando as portas do inferno. Quando a igreja prega o Evangelho e anuncia o Messias, nós estamos emitindo uma nova certidão de nascimento a homens e mulheres agora com o título de filhos de Deus. Quando nós anunciamos Jesus, nós estamos quebrando os cadeados da morte. Quando nós pregamos o Evangelho de Cristo, eu estou dando a homens e mulheres o poder de dominar a força avassaladora do pecado. Quando nós pregamos o Evangelho de Jesus Cristo, nós estamos lacrando as portas do inferno. Quando eu estou pregando o Evangelho, eu estou injetando o antídoto contra o veneno da perigosa serpente. Quando eu prego o Evangelho, eu estou anulando toda a lei kármica, eu estou desmentindo todo o poder do destino. Quando eu prego o Evangelho, eu estou envergonhando publicamente o diabo, eu estou recriando um novo futuro para homens e mulheres que podem agora escrever uma nova história pelo sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Aleluia! E eu termino dizendo a vocês, em terceiro lugar, que o Evangelho de Paulo, o Evangelho que Paulo não se envergonhava, anuncia a ressurreição de Jesus Cristo. Qual é o Evangelho que Paulo anuncia? A ressurreição de Jesus Cristo. Queridos, a mensagem mais fenomenal que nós temos para anunciar a este mundo é que aquele que foi crucificado, foi sepultado, mas as correntes do inferno, as forças da morte não foram suficientes. Aleluia, aleluia, para manter o meu Senhor morto. Ele ressuscitou. E é isto que torna a mensagem do Evangelho fenomenal.
a mensagem extraordinária, a doutrina da ressurreição, é doutrina fundamental, é uma das doutrinas fundamentais da mensagem cristã. O Espiritismo não pode pregar a ressurreição. Allan Kardec não ressuscitou. O mormonismo também não. Joseph Smith não ressuscitou. O islamismo também não, porque Maomé não ressuscitou. O budismo também não, porque Buda não ressuscitou. Mas no cristianismo, era domingo de madrugada, o dia não tinha clareado ainda, e as mulheres foram visitar o túmulo de Jesus. E quando chegaram na porta do túmulo, a pedra estava fora do lugar. Elas tentaram ver se viam alguma coisa, não viram nada, e foram visitadas por um anjo celestial que disse: por que buscai dentre os mortos aquele que não está mais aqui? Porque vive para sempre. Aleluia, 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 aleluia. Você acha que eu vou mudar esta pregação? Acha que eu vou mudar esta mensagem? Falaram de mim, falaram: para com esta pregação, para com esta mensagem, você não vai ter sucesso, você não vai a lugar algum. Eu não estou nem aí para o teu sucesso, eu estou pregando que Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Aleluia, 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 aleluia. Você me pergunta hoje à noite: Pastor Nilson, o que foi que tornou Jesus diferente dos sistemas religiosos dos seus dias? O que foi? Eu vou lhe dizer. Abra sua Bíblia comigo, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo de número 18. O que foi que tornou a mensagem de Jesus diferente do sistema religioso dos seus dias? É que ele ressuscitou dentre os mortos. Veja o que diz Atos 17, verso 18. E alguns dos filósofos, segura um pouco aí o fundo musical, por favor, segura aí, deixa eu concluir aqui. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros ainda diziam: parece pregador de estranhos deuses. Pergunta: por que eles estavam dizendo que Paulo era tagarela e que parecia pregador de estranhos deuses? Por quê? O texto responde: porque pregava a Jesus e a ressurreição. Parece que esse é o tema que provoca eles, que deixa eles inquietos. Falar de Jesus e da ressurreição. Ora, meus queridos, nós estamos tendo pessoas assim em nossos dias hoje também, igual esses filósofos epicureus e estoicos, que você diz: olha o anjo, olha não sei mais quem, olha o milagre, olha a bênção do carro novo, Você diz assim: Jesus ressuscitou. Ah, é? Ah, eu vi dizer mesmo. Cristo vive. E Cristo ressuscitou. E parece que já não toca mais as pessoas. Mas Paulo diz: podem me chamar de tagarela, podem dizer que sou pregador de estranhos deuses, pode falar o que quiser. Ele vive, ressuscitou, está vivo para sempre. Atos capítulo 10, versículo 42. Veja ainda mais esta referência, é a última e eu já termino. Vejam, Atos 10, verso 42. Ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Verso de número 40. A este ressuscitou Deus no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto de que ele é juiz dos vivos e dos mortos. Aqui está o eixo da mensagem cristã, o ponto central da mensagem cristã. Qual é o eixo da mensagem cristã, pastor? Qual é o centro da mensagem cristã, irmão Nilson? O centro da mensagem, o eixo da mensagem, o cerne da mensagem é que quem
teve o grande brado da vitória não foi Pilatos, não foi Caifás, não foi Anás. Quem teve o último grande brado da vitória não foi Herodes, não foi César, não foi Nero, não foi Império Romano. Quem teve o último grande brado da vitória foi aquele que ressuscitou ao terceiro dia e disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Este Jesus é que eu estou anunciando aqui hoje. Deixa eu terminar aqui. Atenção, madebianos, atenção, moças e rapazes, atenção, homens e mulheres. Eu quero vos dizer hoje com certeza que a nossa pregação não termina em um cadáver, a nossa pregação não termina em um defunto, a nossa pregação não termina em uma sepultura fria. A nossa pregação é concretizada naquele que ressuscitou, que vive e que brevemente voltará, montado em cavalo branco, cavalgando sobre as nuvens, e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Levante as suas mãos para os céus. Aliás, fique em pé comigo, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu concluo essa pregação dentro do tempo de 1 hora exata, dizendo para você hoje à noite que o evangelho que Paulo diz: eu não me envergonho, não é esse evangelho barato da